you, Brother Neil. It is understood that the Neville Trio is one of the best trios in the nation. That's the way that's right. That's right. Obrigado, irmão Neville. Sabe-se que o trio Neville é um dos melhores trios da nação. Claro, isso mesmo. Isso mesmo. And how many heard the broadcast yesterday? I am an old veteran preacher, over 20 years old. And I heard lots of sermons, but I believe I heard one of the most appropriate sermons for the day that we're living. I heard it yesterday by our pastor, Brother Neville. E quantos ouviram o programa de rádio ontem? Sou um velho pregador veterano com mais de 20 anos e já ouvi muitos sermões, mas creio que ouvi um dos sermões mais apropriados para o dia em que vivemos. Ouvi ontem pelo nosso pastor, o irmão Neville. You who missed that missed a great treasure that was dearly in my heart. And when my wife was washing dishes, Junie, I was helping her, so that won't hurt. Lois makes you wash them too, so. Vocês que perderam um grande tesouro. Foi precioso ao meu coração. E quando minha esposa estava lavando louça, Junie, eu a estava ajudando, então não tem problema. Dolores também faz você lavar, então... While I was helping her wash the dishes, we both had to stop to remark to each other how that the Lord was using our brother and yesterday's message on the radio. And it was a marvelous masterpiece that I ever heard one. Enquanto a ajudava a lavar louça, nós dois tivemos de parar para comentar um com o outro como o Senhor estava usando o nosso irmão na mensagem de ontem no rádio. E se já ouvi uma maravilhosa obra-prima, foi essa. And I was so happy to know that the one who the Lord was using to bring the message I was associated with in the work of the Lord. E fiquei tão feliz em saber que aquele que o Senhor estava usando para trazer a mensagem, estou ligado a ele na obra do Senhor. And so, and the quartet or the trio yesterday was just marvelous, and they are all the time, and so is our pastor. And we appreciate this with all of our hearts. E então, o quarteto, ou o trio, ontem, estava mesmo maravilhoso. E sempre estão, assim como o nosso pastor. Estimamos isto de todo o coração. And pray that God will continue to be with our brother and grant these great powerful messages both in song and in the word as the time goes on. E é minha oração que Deus continue a estar com nosso irmão e conceda estas grandes e poderosas mensagens, tanto em cântico quanto na palavra, enquanto o tempo avança. And now, for the sake of your prayers, that you have prayed for us while we were in the field, the Lord has blessed abundantly, greatly. E agora, por causa da oração de vocês que fizeram por nós enquanto estávamos no campo, o Senhor abençoou abundantemente, grandemente. And we are very happy to report that many things our Savior did out in the services, saved souls, and the people's faith met the requirement of God's healing power, and they were healed. Estamos muito contentes em relatar que nosso Salvador fez muitas coisas nos cultos, salvou almas e a fé das pessoas alcançou o necessário para o poder de cura de Deus e foram curadas. And now, as we have moved up just a notch farther, now we are going out again, plunging out in the field this coming week to Lima, Ohio, to the Baptist people, which we certainly desire your prayers. For the Lima meeting this week. E agora que avançamos um pouco, vamos sair de novo, dedicando-nos ao campo semana que vem, indo a Lima, Ohio, ao povo batista, pelo que, com certeza, desejamos a oração de vocês pelo encontro de Lima esta semana. And then we go from there, come back and go to
Evansville, Indiana, just for one night. That's the 3rd of February, to the Christian businessmen. They're setting a new chapter, and I'm to speak in the morning. Então partiremos de lá, voltaremos e iremos a Evansville, Indiana, só por uma noite, no dia 3 de fevereiro, para o dos homens cristãos de negócios. Estão inaugurando uma nova subdivisão e devo falar de manhã. And then in the evening, if it's not snowing or bad weather so I can get back, well, I'm to stay for services that evening. If not, I'll be here at the tabernacle for that night, the Lord willing, February the 3rd. Então, à tarde, se não estiver nevando ou com tempo ruim, para que eu possa voltar, bem, devo ficar para o culto da noite. Caso contrário, estarei aqui no tabernáculo à noite, querendo o Senhor, dia 3 de fevereiro. Then the 10th through the 17th is at Minneapolis, and the 16th, morning of the 16th, is the Christian Businessman's Breakfast. Então, do dia 10 ao 17 será em Minneapolis, e dia 16 de manhã, será o café da manhã dos homens cristãos de negócios. And so we're expecting a great time at this breakfast and also at the meeting. E assim, estamos esperando desfrutar neste café da manhã e também no encontro. We come back to go to Shreveport, then to Phoenix, Arizona, to the Madison Square Garden. Voltaremos para ir a Shreveport, depois Phoenix, Arizona, ao Madison Square Garden. And there, with full cooperation with all the ministers of the Maricopa Valley Association, at the big, beautiful Madison Square Garden, there at Phoenix, we had the services. E lá, com a plena colaboração de todos os ministros da Associação do Vale de Maricopa, teremos cultos no grande e belo Madison Square Garden, lá em Phoenix. And then from there to the San Fernando Valley with Brother Espinosa, with all the Mexican people. E de lá para o Vale de San Fernando, com o irmão Espinosa, com todo o povo mexicano. Then up to some lake, I forget, Lake Clear, for 3 nights up there, and then over into Oakland then to the beautiful big civic auditorium which seats nearly 10,000 people with the Twin City Ministerial Association sponsoring the meeting. E depois iremos a um lago, não me lembro, Lago Clear, por 3 noites lá, e depois para Oakland, a seguir para o grande e belo auditório cívico, com capacidade para quase 10.000 pessoas, com a Associação Ministerial de Twin City patrocinando o encontro. Which we thank God and pray that He'll give us a great outpouring of His blessings. Pelo que agradecemos a Deus e rogamos que nos dê um grande derramamento da sua bênção. Just a note from a secretary, just a moment. You see, I have to push it away from me. All right, yes, it's someone to see me after the meeting, some ministers that come in. Martin Brothers. All right, brother, we'll see just immediately after service in that deacon's room. Apenas uma nota do meu secretário, só um momento. Vejam, tenho de afastar isso de mim. Estou... Muito bem, sim, alguém quer falar comigo após a reunião. Alguns ministros chegaram, os irmãos Martin. Tudo bem, irmão. Nos veremos imediatamente após o culto na sala dos diáconos. Now, I love the Word because the Word is the truth of God. Agora, amo a palavra porque a palavra é a verdade de Deus. And I was talking yesterday to our brother Cox and sister Cox, and I think that brother, he's present this morning, and I don't know whether Sister Cox is or not. Estava conversando ontem com nosso irmão Cox e a irmã Cox, e acho que o irmão, sim, ele está presente esta manhã. Não sei se a irmã Cox está ou não. But we were discussing some things of Christian life, as Christians usually do when they come together. Mas estávamos comentando sobre algumas coisas da vida cristã, como os cristãos geralmente fazem quando se reúnem. And the discussion came up on the speaking of against other fellow citizens of the kingdom.
E no comentário surgiu o assunto de falar contra outros concidadãos do reino, And how that we hear broadcast sometime that just cuts the other fellow to pieces and calls their names and tells them they are not Christians and so forth. como às vezes ouvimos em programas de rádio que falam duro contra outros e citam nomes e dizem que não são cristãos e assim por diante. Which is just children, that's all. They're just children. And we should be grown up. That's right. And so grown-ups don't talk like that. É que são crianças, só isso. São crianças e devemos ser adultos, isso mesmo. E assim, adultos não falam desse jeito. But we were talking, and Brother Cox and I said, well, I have determined in my heart to preach against sin, just sin. Mas estávamos conversando e o irmão Cox e eu disse, bem, decidi em meu coração pregar contra o pecado, só o pecado. And I just lay it out, and wherever it belongs, God can place it in its right place. E apenas o exponho, e seja onde for que se encaixe, Deus pode colocar no devido lugar. A little boy one time down south who was saying that he was kneeling in a row where he'd been plowing. Um garoto, certa vez, lá no sul, conta-se que estava ajoelhado num sulco que havia arado. And as a clergyman passed by and heard the little fellow repeating the alphabet, A, B, C, D, so forth, and he was on his knees, so the clergyman was very much disturbed, so he heard the little boy repeat the alphabet and then say, Amen. E quando um pastor passou por lá e ouviu o garoto repetindo o alfabeto, A, B, C, D e assim por diante, de joelhos, o pastor ficou intrigado. Então ouviu o garotinho repetir o alfabeto e dizer Amém. And as he got up, the clergyman spoke to him and said, Sonny, I am the servant of the Lord, and I heard you praying, but you were only saying the alphabet. And I don't understand why that you were just saying the alphabet. Quando se levantou, ora, o pastor falou com ele e disse, Filho, sou servo do Senhor, e o ouvi orando, mas você só estava recitando o alfabeto. E eu não entendo porque só estava recitando o alfabeto. He said, Sir, I can't pray. He said, I never prayed, but I had a praying mother and father, which has gone on to heaven. Ele disse, Senhor, eu não sei orar. Disse, eu nunca tinha orado, mas tive pai e mãe de oração, que já foram para o céu. And said, Mother, she died when I was such a little boy, but I remember of hearing her when she was in trouble, she went to the Lord and she prayed. E disse, minha mamãe, ela morreu quando eu era bem pequeno, mas lembro-me de ouvi-la quando tinha problemas. Ela ia ao Senhor e orava. And she died when I was so young she couldn't teach me to pray, and I have been given into the hands of an unkind person who beats me and mistreats me. E morreu quando eu era tão novo que não pôde me ensinar a orar. Eu fui colocado nas mãos de uma pessoa cruel que bate em mim e me maltrata. And I was thought maybe after I had learned my ABCs, if I could take all the words and say all the letters, maybe he could put it together and understand what I meant. E pensei que talvez, depois de aprender o abecedário, se eu pudesse pegar todas as palavras e pronunciar todas as letras, talvez ele pudesse juntá-las e entender o que eu queria dizer. That's the prayer of sincerity. Amen. Certainly he could put them together. Esta é a oração da sinceridade. Com certeza, ele podia juntá-las. It's not how we pray in our lips, it's the motive of our heart. Amen. It's what God hears. Não é como oramos em nossos lábios. É o motivo do nosso coração que Deus ouve. He sometimes don't hear our lips, he hears our intentions.
the motive of our heart. Ele às vezes não ouve nossos lábios, ouve nossa intenção, qual o motivo do nosso coração. So, in doing so, yesterday, I was very stricken on this time, and being that it's in the tabernacle, I might express some things that I was thinking that it might be a help or a benefit. Então, ao fazer assim ontem, fiquei muito impressionado desta vez e, sendo que estou no tabernáculo, posso expressar algumas coisas que estava pensando para poderem ser de ajuda ou benefício. And if I would ever say anything that would be unkind, I certainly wouldn't want to mean it that way if it was contrary to somebody's belief. E se chegar a dizer algo que seja indelicado, eu com certeza não seria essa a minha intenção, se for contrário à crença de alguém. But I would only express it as a love and would want maybe to try to straighten it up. Mas só gostaria de expressar isto como amor e querer, talvez, tentar endireitar isso. Like people who doesn't believe in divine healing and so forth, and you didn't believe in it. Como as pessoas que não creem em cura divina e assim por diante. E se vocês não crescem nisso, Well, and me saying I do believe in it, it would not be that I were trying to fuss at you, but I was trying to express it to those who do believe in it. If you understand just what I mean. ora, eu dizendo que creio, não seria como se eu estivesse tentando contender com vocês, mas tentando expressar isso para os que de fato creem, se entendem o que quero dizer. Now, praying that God will understand, I know He does. He understands. We know that. Agora, rogando que Deus compreenda, sei que Ele compreende. Ele compreende, sabemos disso. Now, I was speaking to a very scholarly man from Canada. And as we know the Canadians are, if you know them, ever had personal acquaintance with them, they are scholars, very deep, most of them. Agora, estava falando com um homem muito instruído do Canadá. E como sabemos, os canadenses são, se os conhecem, já tiveram algum relacionamento pessoal com eles, são instruídos, muito profundos, a maioria. And they do not have the troubles up there that we have here. E não tem lá os problemas que temos aqui. And in that I found that this man, yet not much older than I, he's probably 50, and he was completely grayed and his mustache was gray, and yet not over 50 years old. E vi que este homem lá, embora não sendo muito mais velho do que eu, provavelmente com 50 anos, estava completamente grisalho, e seu bigode estava grisalho, e todavia com não mais de 50 anos. And I said to him, my brother, when he came to the room where I was staying, the pastor of a church, I said, looked at him. Eu lhe disse, meu irmão, quando entrou no quarto onde eu estava hospedado, o pastor de uma igreja, eu disse, olhei para ele. And just a few years ago in Saskatoon, when we had a great meeting together at the big arena, when I first started into the evangelistic meetings. E alguns anos atrás, em Saskatoon, quando tivemos um grande encontro juntos na grande arena, logo que comecei com as reuniões evangelísticas. He was black-headed, his mustache was black, and he had two young daughters, and they're married now and got children. Ele tinha cabelo preto, seu bigode era preto, e tinha duas filhas jovens, e estão casadas agora, e têm filhos. And so I said, in my heart, oh, why has happened? Então eu disse no coração, o que aconteceu? He said, Brother Branham, about 2 years ago, I thought maybe the Lord had called me to the United States for work.
Ele disse, irmão Branham, uns 2 anos atrás, pensei que talvez o senhor tivesse me chamado aos Estados Unidos para trabalhar. He said, I went to the West Coast and got connected with a certain broadcast that goes national. Disse, fui para a costa oeste e entrei em contato com certo programa de rádio de alcance nacional. And he said, when I seen the dishonesty of the way they misused the finance that was sent in, he said, I just as a Christian couldn't stay there any longer. I left. E disse, quando vi a desonestidade deles fazendo mau uso do dinheiro que lhes era enviado, disse, como cristão não pude ficar mais lá. Saí. And I got hooked up with another. E me liguei a outro. And said it was out of the frying pan into the fire. And he says, then I just kept and found out so many things. And said, define the weakness of the American pulpit. E disse, saí da frigideira e caí no fogo. E disse, então fiquei e descobri tantas coisas. E disse, descobri a fraqueza do púlpito americano. And I said, brother, that is true. We have no middle class here to speak of. We either have the real cold and formal and indifferent or the extreme fanatic. And we don't have the middle ground. And I said, it's too bad. Eu disse, irmão, é verdade. Não temos classe intermediária aqui da qual falar. Nós temos a bem fria, formal e indiferente ou a extremamente fanática. E não temos o meio termo. E eu disse, é mesmo uma pena. And he said, then I come here. And he said, Brother Branham, as soon as I got here and my first message, I found out it was beating the piano and turning over the chairs. And he said, then I began to wonder. E ele disse, então, cheguei aqui e disse, irmão Branham, logo que cheguei aqui, e em minha primeira mensagem vi que tocavam um piano ritmado e derrubavam as cadeiras e... Disse, então comecei a me perguntar. And so then through it all, I tried to preach the gospel, just in the word and... E disse, então, em meio a tudo isso, tentei pregar o evangelho, só na palavra, e... When it did, he said, there was something or another that after a while the Lord let me break through to the anointing and brought the Holy Spirit came into our midst with the love and the peace of God began to flow over the building. Quando o fiz, disse, houve outra coisa. Após algum tempo, o Senhor me permitiu abrir caminho até a unção e trouxe o Espírito Santo entrou em nosso meio com um amor e a paz de Deus começou a fluir pelo edifício. And so then I said, now the Holy Spirit is here. And we will now worship the Lord and concentrate our lives unto God. E disse, então, eu disse, agora, o Espírito Santo está aqui. Vamos adorar o Senhor e concentrar nossa vida em Deus. And said some young boy with not enough wisdom to hardly get in the door runs up to the pulpit and said, amen, preacher, that's right, look, oil's been dripping on my hands all morning, hallelujah, let people come up here and I'll get this morning oil for healing. E disse, um jovem que mal tinha sabedoria suficiente para entrar pela porta, correu até o púlpito, disse, amém, pregador, é isso mesmo, veja, gotejou azeite de minhas mãos a manhã toda, aleluia. Deixe as pessoas subirem aqui e pegarei este azeite da unção para a cura. He said, Brother Branham, I said, Sonny, find you a seat and sit down. And said, you know what happened? The presiding elder said to me, you find you a seat and sit down. Ele disse, irmão Branham, eu disse, meu filho, ache um lugar e sente-se. Ele disse, sabe o que aconteceu?
O presbítero presidente me disse: ache você um lugar e sente-se. He said, how can you, or preachers who try to hold that position between the two fanatics, balance the load? I said, just the grace of God. Amen. Oh, what a place. Ele disse: como chegaremos? Como pode o irmão ou os pregadores que tentam manter essa posição entre os dois fanáticos equilibrar a carga? Eu disse: somente a graça de Deus. Oh, que posição! And the man threw his hands in his face and wept till the wife and I stand there and the tears dropping off on his trouser legs. E o homem colocou as mãos no rosto e chorou até minha esposa e eu lá de pé, e as lágrimas pingando nas pernas de sua calça. He said, Brother Branham, I'm heading for Saskatoon to get out of this nest of evil spirits. Ele disse: irmão Branham, vou para Saskatoon para sair desta confusão de espírito maligno. And I said, that is true. The American social intellectual groups has become so against the other group. Eu disse: é verdade. Os grupos sociais e intelectuais americanos têm ficado de tal modo contra o outro grupo. And the other group has run forth into fantastics until the true gospel is hard to find a place of approach and to get a preeminence. E o outro grupo correu para coisas fantásticas, a ponto de ser difícil ao verdadeiro evangelho achar um ponto para abordar e ter preeminência. Amen. But as I left the house speaking to Brother Cox, on my road down, he knows nothing of this, as he said here. Mas quando saí de casa, falando com o irmão Cox, vindo para cá, ele não sabe de nada disto, sentado aqui. Down the road I said, Lord, how true that is, and how hard that it's been to try to get the true gospel to the people pulling from both sides and trying to hold in the middle of the road as we've contended from that since the hour of the cornerstone was laid. See? Na estrada eu disse: Senhor, como isso é verdade e como tem sido difícil tentar levar o verdadeiro evangelho ao povo, puxando dos dois lados e tentando ficar no meio do caminho, como temos combatido desde a hora em que a pedra fundamental foi assentada. Estão vendo? Now, what about these Americans down here? What will happen to them? Agora, e alguns, eu disse, e quanto a estes americanos aqui, que acontecerá com eles? And it seemed like something said, just spoke to me and said, what are you doing? What is this to thee? Follow thou me. E parece que algo falou comigo e disse, o que tu estás fazendo? Que te importa? Segue-me tu. And then the vision returned to my mind the day that I laid the cornerstone. On return home, I was quoting it to my wife. How many remembers the vision of the morning of the cornerstone? It's laying right there in the cornerstone now, 23 years ago, I think. Então, a visão do dia em que assentei a pedra fundamental voltou à mente. Voltando para casa, eu estava citando isso para minha esposa. Quantos se lembram da visão na manhã da pedra fundamental? Está bem ali na pedra fundamental agora. 23 anos atrás, acho. And it was, I was just across the street here, just waking up one morning about 7 o'clock in the June when the cornerstone was laid, I believe, or July. Eu estava andando aqui do outro lado da rua certa manhã, por volta das 7 horas em junho, quando a pedra fundamental foi assentada, creio, ou julho. And on the morning, looking out towards the rising of the eastern sun, I was praising the Lord because the tabernacle would then have its cornerstone laid.
E de manhã, olhando em direção ao nascer do sol no leste, eu estava louvando ao Senhor, porque o tabernáculo seria lançada esta pedra fundamental. Mr. Markham and them had been here, and many of them had digging the foundation and so forth, and I was to lay the cornerstone. We had the pictures and so forth of it. O Sr. Markham e os outros estiveram aqui e muitos deles haviam cavado o alicerce e assim por diante. E caberia a mim lançar a pedra fundamental. Temos as fotos e tal disso. And each one was to place in this cornerstone a certain little token, and even Catholics come by and drop their little beads and so forth, whatever they had, into the cornerstone. Cada um devia colocar certa lembrancinha nesta pedra fundamental, e até católicos passaram e deixaram suas pequenas contas de rosário, etc., o que quer que tinham, na pedra fundamental. But that morning the Holy Spirit said to me, as I was laying there, in them days I didn't know to call it a vision, I just said it was a trance. Mas naquela manhã o Espírito Santo me disse, enquanto a estava assentando lá, naqueles dias, eu não sabia chamar isso de visão, só dizia que era um transe. And I saw a vision which spoke and said that my work would be between the two faculties of the Pentecostal, the Trinity, and the oneness, and there was an empty place on each side to be filled. E tive uma visão que falou e disse que meu trabalho seria entre as duas facções da Pentecostal, a Trindade e a Unidade, e havia um lugar vazio em cada lado a ser preenchido. I did not cross them up. I just broke from each tree and planted it down. Eu não os cruzei, só quebrei um galho de cada árvore e plantei. And up into the heavens went the great trees growing quickly, and the fruits fell down and they were delicious. I was eating them. And at the cross just ahead of me lay all covered with fruits. E as grandes árvores subiram em direção aos céus, crescendo rápido, e os frutos caíram e eram deliciosos. Eu os estava comendo, e junto à cruz, logo à minha frente, estava tudo coberto de frutos. And then when I got to the place, the Holy Spirit come down to the top of the trees and said, shaking and roaring, and it said, do the work of an evangelist. Said, when you come out of this, read 2 Timothy 4. E então, quando cheguei ao lugar, o Espírito Santo desceu ao topo das árvores e disse, estremecendo e rugindo, e disse, faze a obra de um evangelista. Disse, quando sair disto, leia 2 Timóteo 4. Said, do the work of an evangelist. This is not your tabernacle. And I said, where? And I've seen the tabernacle as it is today. I said, where is my tabernacle? And he set me down under the bright blue sky. Disse, faze a obra de um evangelista. Este não é o teu tabernáculo. Eu disse, onde? E vi o tabernáculo como é hoje. Eu disse, onde é o meu tabernáculo? Ele me fez sentar sob o brilhante céu azul. And he said, do the work of an evangelist, make full proof of your ministry. E disse, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but shall heap for themselves together teachers having itching ears, and shall be turned from the truth to fables. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão para si juntamente doutores, tendo comichão nos ouvidos, e se voltarão da verdade às fábulas. If that hadn't happened word by word, that is why I have tried to strictly stay with the Word. And that's my subject tonight, on the Word. E isso tem acontecido literalmente. É por isso que tento ficar estritamente com a palavra. Este é o meu assunto esta noite, na palavra. Now, this morning, by God's grace, I wish to approach another subject. But before approaching that, while you're turning to Ezekiel, the 6th chapter, I would like to say this, that in an approach.
Agora, esta manhã, pela graça de Deus, gostaria de abordar outro assunto. Mas antes de abordá-lo, enquanto abrem em Ezequiel capítulo 6, gostaria de dizer isto, que ao abordar, Everywhere I've tried hard to keep the word in line. So pray for me that I will always be faithful to the word. That's it, to the word. em todo lugar tenho me empenhado em manter a palavra em conformidade. Assim, orem por mim, para que eu sempre seja fiel à palavra. É isso, à palavra. All right. Now, in Ezekiel, the 36th chapter, and we wish to begin to read the 26th verse, a new spirit and a new heart will I give thee. Muito bem. Agora, em Ezequiel capítulo 36, e queremos começar a ler no versículo 26. Um espírito novo e um coração novo dar-te-ei. And then in the 27th, and I will put my spirit in you and cause you to walk in my statutes. E então, no 27, e porei em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Now, shall we bow our heads just before we approach this? Agora, inclinemos a cabeça antes de abordar isto. Our Heavenly Father, today it's with grateful hearts as we quietly and reverently approach this sacred moment. That how do we know but what this very hour may determine the eternal destination of a soul sitting present. Nosso Pai Celestial, hoje é de coração agradecido que quieta e reverentemente nos aproximamos deste momento sagrado, que como saber se esta mesma hora não poderá determinar o destino eterno de uma alma aqui presente? And the value of that soul is compared with many thousands of worlds. E o valor dessa alma equivale a muitos milhares de mundos. So we pray, Father, that you will let us approach reverently, solemnly, and in the attitude of prayer. Assim, rogamos, Pai, que permitas aproximarmos-nos reverente e solenemente e em atitude de oração. No, so there may be sick people sitting present who this day and their attitude that they receive through this word may determine how much longer they stay on the earth. E também pode haver pessoas enfermas presentes que a atitude pela qual elas recebem esta palavra hoje pode determinar por quanto tempo mais ficarão na terra. So we realize the solemnity of this very moment. Então, percebemos a solenidade deste momento. And we ask that your great presence will anoint us all. Seeing that we're earthly people, thou hast taken us from the earth, and earth shall we return. E pedimos que tua grande presença venha ungir a todos nós, visto que somos terrenos, tu nos tiraste da terra e voltaremos para a terra. And only while we're living in this earthly vessel do we have the privilege to serve thee and to win others to thee. E somente enquanto vivemos neste vaso terrestre, temos o privilégio de servir-te e ganhar outros para ti. So we ask that you will let our hearts be yielded to thy word, and may the Holy Spirit take the word and deliver it to us as we have need. For we ask it in Jesus' name, thy beloved Son. Amen.
Assim, pedimos que permitas que nosso coração se submeta à tua palavra e que o Espírito Santo tome a palavra e a entregue a nós conforme necessitamos. Pois pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. If I should name for a few moments this morning, my wife told me the other day, said, Billy, if you could cut your sermons to 30 minutes instead of 2 hours and 30 minutes, I think it would be more effective. Se fosse intitular por alguns momentos esta manhã, minha esposa me disse, outro dia, Billy, se pudesse abreviar seu sermão para 30 minutos em vez de 2 horas e 30 minutos, acho que seria mais eficaz. And I said, as much as I love you, and as much as I know that that is the truth, but you see, I have no other to lead me but the Holy Spirit. E eu disse, por mais que a ame, e por mais que saiba que isso seja verdade, mas, veja, não tenho outro que me conduza senão o Espírito Santo. And I don't know no more than just keep talking as he keeps pushing it on. So that's the way I have to do it. E não sei fazer mais do que continuar falando conforme ele impulsiona. Por isso, é assim que tenho de fazer. And even when I stop when he's blessing and when he's not, then I'm a miserable person. And my audience is also, and every other minister that speaks by inspiration. E até quando parar, quando ele está abençoando e quando não está, então fico em estado lastimável. E minha audiência também, e qualquer ministro que fala por inspiração. But if my subject would be this morning, if I should call it that, the impersonation of Christianity. Impersonation of Christianity. Mas esta manhã, meu tema seria, se é que eu deveria chamá-lo assim, a imitação do cristianismo. Imitação do cristianismo. In the scriptures here, which is the Word of God, we read here that the prophet, which had spoken of a new day. Nas escrituras aqui, que são a palavra de Deus, lemos que o profeta falou de um novo dia. Now, Ezekiel was prophesying or foretelling what would take place in an age to come, not in his age. Agora, Ezequiel estava profetizando ou predizendo o que aconteceria na era vindoura, não em sua era. But a prophet is a seer, and is referred to in the Bible as the eagle, who goes way high in the air. And higher you go, the farther you can see. Mas um profeta é um vidente e é mencionado na Bíblia como a águia que sobe bem alto. E quanto mais sobe, mais longe enxerga. So the eagle soars up much higher than any other bird. There's no bird can go with the eagle. Assim, a águia voa muito mais alto do que qualquer outro pássaro. Pássaro algum consegue acompanhar a águia. And there's no eye like the eagle. The hawk hasn't got a chance in his sight. E não há olho como o da águia. O falcão nem tem chance com sua visão. And the hawk could not stand the altitude of where the eagle can soar. He would die. He hasn't got the makeup that the eagle has. E o falcão não poderia suportar a altitude em que a águia pode voar. Ele morreria. Ele não tem a estrutura que a águia tem. Now the hawk is a bird, and so is the other birds. But the eagle was made thus because he is a high soaring bird. And he can go way so high until he can see things that the other birds cannot see because he's higher.
Agora, o falcão é um pássaro, e também os outros pássaros, mas a águia foi feita assim porque é um pássaro de grandes altitudes. E pode subir tão alto que consegue ver coisas que outros pássaros não conseguem, porque está mais alto. And God, in making the eagle, made him for that purpose, because his nest is higher than the others. E Deus, ao fazer a águia, a fez com esse propósito, porque seu ninho fica mais alto que os dos outros. His little ones is up in the nest and they feed on the ground. So in order to see the storm or the trouble coming, the eagle to survive must go higher so he can protect his little ones. Seus filhotes estão lá em cima no ninho e se alimentam no chão. Então, para ver a tempestade ou o problema chegando, para sobreviver, a águia tem de subir mais alto para proteger seus filhotes. And God likened the prophet to the eagle that would go in the makeup of a prophet. He is a seer that in the spirit climbs beyond the emotion of the church. E Deus comparou o profeta à águia, o que faria parte da estrutura de um profeta. Ele é um vidente que no espírito sobe além da emoção da igreja. He goes beyond the rhythm of the music. He goes beyond the clapping of the hands. He goes beyond the joy among the saints. He goes beyond all that. Vai além do ritmo da música, vai além das palmas, vai além do regozijo entre os santos, vai além de tudo isso. God brings him up into a realm alone. Alone. Then he opens his eyes. And he lets him look around and see things that is to come. Deus o faz subir a um estado solitário. Solitário! Então ele abre o olho dele e o deixa olhar em volta e ver coisas que estão por vir. Then he brings him back down among the members of the body to foretell them of what is in the making. Então o faz descer entre os membros do corpo, para lhes predizer o que está em formação. So God had took Ezekiel high, far up, and let him see around about 2,600 years. Think of it. Assim, Deus levou Ezequiel para bem alto e o deixou ver uns 2.600 anos. Pensem nisso. Now, and let him have a prophet is also a gift of knowledge. Agora, e o deixou ter um profeta. Também é um dom de conhecimento. A knowledge is like an attorney who studies the books. And when you go to hire an attorney to plead your case, he's only taking what he knows, and you're paying him for what he knows to present your case before the judge. Conhecimento é como um advogado que estuda os livros. E quando contrata um advogado para advogar seu caso, ele só está fazendo uso do que sabe e você o está pagando pelo que ele sabe, para apresentar seu caso perante o juiz. And now a gift of knowledge in the Bible is prophecy, which goes up and finds out these things that are to come and brings them back down, but they must compare with the Bible, with the book. E agora, dom de conhecimento na Bíblia é a profecia que sobe, descobre estas coisas que estão por vir e ao descer as traz de volta. Mas elas devem se alinhar com a Bíblia, com o livro. If they're out of the book, then they're not received because the judge judges by the book. Amen.
Se estiverem fora do livro, não são recebidas, porque o juiz julga pelo livro. You see it? So it must be on the Word. Estão vendo? Assim, tem de estar na palavra. Then, the word that God has spoken before the foundation of the world, it is that God speaks and says something to the prophet at that time. Então, a palavra que Deus falou antes da fundação do mundo, não é que Deus fala e diz algo ao profeta naquele momento. It is that the prophet catches what God has already said. For the word was before the foundation of the world. É que o profeta capta o que Deus já disse, pois a palavra existia antes da fundação do mundo. God spoke the word and it's laid way out, stretched out in time. And the prophet goes up and sees the time coming. Deus falou a palavra e ela se encontra estendida no tempo. E o profeta sobe e vê o tempo chegando. So it's only a gift of knowledge that he brings down and puts it on the paper. Assim, é só um dom de conhecimento que ele traz ao descer e coloca no papel. Now, Ezekiel the prophet goes up and sees the day that we're living in. Oh, what a trip up Jacob's ladder. Agora, o profeta Ezequiel subiu e viu o dia em que estamos vivendo. Oh, que viagem! Subindo pela escada de Jacó. Amen. To foresee what will be. And he brings it down, and in these last years, the last 2,000 years, which Ezekiel lived some 600 or 800 years before the coming of Christ. Para prever o que acontecerá. E ao descer ele traz, e nestes últimos anos, os últimos 2.000 anos, sendo que Ezequiel viveu uns 600 ou 800 anos antes da vinda de Cristo. They had a stony heart, and that was the Holy Spirit could not enter that heart. He had no way of entering that heart because it was sinful. Eles tinham um coração de pedra, e isso era... O Espírito Santo não podia entrar naquele coração. Não tinha como entrar naquele coração porque era pecaminoso. And there was only the atonement of blood of an animal laying between that stony heart and the Creator. E só havia a expiação do sangue de um animal que se encontrava entre aquele coração de pedra e o Criador. But when that animal blood, being substitutionary, of course, but only a shadow or a type of the true blood coming. Mas quando aquele sangue animal, sendo substituto, naturalmente, mas apenas sombra ou tipo do verdadeiro sangue que viria, Which the life in the cell of the blood was an animal life, which could not coincide with the human spirit, because the animal life has no soul in it, but human life has a soul in it. So therefore they could not mix like oil to water. sendo que a vida na célula de sangue era a vida de um animal, a qual não podia coincidir com o espírito humano, porque a vida animal não tem alma, mas a vida humana tem alma, de modo que não podiam se misturar como azeite e água. But when the Christ came and died, and now the blood of Christ, which was shed at Calvary, inside that blood cell lays none other than the life of God. See? Mas quando Cristo veio e morreu, agora o sangue de Cristo, que foi derramado no Calvário, dentro daquela célula de sangue está a própria vida de Deus. Estão vendo? Notice, then the worshiper comes before God with this appropriate blood, appropriated. It is the blood of a Redeemer that redeems us.
Notem, então o adorador chega diante de Deus com este sangue apropriado. Apropriado é o sangue de um redentor que nos redime. You put yourself in the pawn shop. By sin, Adam put you in the pawn shop. But Christ came and is your Redeemer. And you belong to Christ. Você se coloca na casa de penhores pelo pecado. Adão o colocou na casa de penhores. Mas Cristo veio, e Ele é o seu Redentor, e você pertence a Cristo. God gave you to Christ as a love gift for His sacrifice. And you are brought to Christ by the Holy Spirit who wooed you through the blood of the Lord Jesus and presented to Him as a gift. Amen. Deus o deu a Cristo como presente de amor pelo sacrifício dele. E você é trazido a Cristo pelo Espírito Santo, o qual o atraiu através do sangue do Senhor Jesus e ofertou a ele como presente. And God loves His gifts. And He will not stand to see them destroyed. E Deus ama seus presentes e não tolera vê-los destruídos. A minister asked another the other day, which now, pardon this has just a little bit of my own doctrine in it, but at the tabernacle we do that. Um ministro perguntou a outro certo dia, o que, agora perdoe-me, isto tem um pouquinho da minha própria doutrina, mas no tabernáculo fazemos assim. Now, one fella asked another the other day, he said, don't you believe if a man was once the child of God, born of the Spirit of God, washed in the blood, and redeemed thoroughly by God? Agora, certo dia, um homem perguntou ao outro, disse, você não crê que se alguém um dia foi filho de Deus, nascido do Espírito de Deus, lavado no sangue e totalmente remido por Deus? By the renewing of his heart, by the washing of the water, by the blood, through the Word, and becomes a child of God, don't you think that person could sin and get away from God to where he would be lost? Pela renovação do seu coração, pela lavagem na água, pelo sangue, através da palavra, e se tornou filho de Deus, você não acha que essa pessoa poderia pecar e se afastar de Deus a ponto de estar perdida? And the minister who talking, being a very good Bible student, said, I'll answer your question when you answer mine. E o ministro, do qual estamos falando, sendo ótimo estudante da Bíblia, disse, responderei sua pergunta quando responder a minha. Do you think that a man could be so good that he wouldn't lie, steal, or do anything bad? But he would be so good that God would receive him into heaven without the blood of Christ? No, of course not. Acha que alguém poderia ser tão bom que não mentisse, roubasse ou fizesse qualquer coisa ruim, mas fosse tão bom que Deus o receberia no céu sem o sangue de Cristo? Não, claro que não. You could not go to heaven without the blood of the Lord Jesus, no matter how good you are. Amen. It's only self-made righteousness. Você não poderia ir para o céu sem o sangue do Senhor Jesus, independente de quão bom seja. Isso é só justiça própria. And we don't go to heaven on self-made righteousness, no matter how good you are. It's totally impossible for you to get to heaven on your goodness. E não vamos para o céu por justiça própria, não importa quão bom você seja. É totalmente impossível entrar no céu por sua bondade. Amen. It's the mercy of God that bought you at Calvary, and you are God's love gift to Christ. Foi a misericórdia de Deus que o comprou no Calvário, e você é o presente do amor de Deus a Cristo. And if God gave a gift to Christ, Christ keeps his gift.
E se Deus deu um presente a Cristo, Cristo preserva seu presente. All that comes to me, all the Father has given me, will come to me, and none of them are lost. I'll raise them up at the last day. Todo o que vem a mim, todo o que o Pai me deu virá a mim, e nenhum deles se perde. Eu os ressuscitarei no último dia. Now you might be emotionally worked up. You might have oil through your hands, or speak with tongues, or dance in the Spirit, or join the church, or some of the fantastics of the day. And you could be lost, certainly, that's right. Agora, você pode estar emocionalmente estimulado, pode ter azeite escorrendo das mãos, ou falar em línguas, ou dançar no espírito, ou se unir à igreja, ou alguma das coisas fantásticas do dia, e poderia se perder, certamente. Isso mesmo. But if you are God's love gift to Christ, you are safe. Mas se é o presente do amor de Deus a Cristo, você está seguro. Amen. Praise God. Now your life will prove what you are. By their fruits you shall know it. Agora sua vida provará o que você é. Pelos seus frutos conhecereis. If you're trying to make yourself act sweet and humble and so forth, then you are still outside the kingdom. Amen. It's your own works then. Se está tentando agir de modo afável e humilde e assim por diante, então ainda está fora do reino. Não é? São suas próprias obras, então. And that's where the church, the people, so-called the church, has so miserably failed because it is in our own personal work that they feel that they merit the goodness and grace of God by what they do and how they live. But that has not one thing to do with it. It is a gift of God. É aí onde a igreja, as pessoas, a chamada igreja, tem falhado totalmente, porque, baseadas em sua própria obra pessoal, sentem merecer a bondade e a graça de Deus pelo que fazem e pela maneira que vivem, mas não tem nada a ver. É um presente de Deus. Praise the Lord. Your own conscience to shun you from hell would try to make you, or you would shun from hell rather, would try to make you to live good and be right. A good citizen will do that, and not necessarily be a Christian. Se sua própria consciência, para evitar que fosse para o inferno, tentasse fazê-lo, ou você evitasse o inferno, melhor dizendo, e tentasse viver bem e estar certo, um bom cidadão faz isso, sem necessariamente ser cristão. I've seen many men who even denied the name of the Lord Jesus were fine people. It means humanly. Já vi muitos que até negavam o nome do Senhor Jesus ser ótimas pessoas. Quer dizer, humanamente. Look how much better man Esau was than Jacob. But he didn't have the conception to know that he had sold his birthright because he despised them and was rejected in the sight of God. Vejam o quanto Esaú era melhor do que Jacó, como homem. Mas não tinha a percepção de saber que vendeu sua primogenitura, porque a desprezou e foi rejeitado à vista de Deus. Which was far more of a gentleman and a neighbor and a man of works than what Jacob was. O qual era muito mais cavalheiro e próximo do que Jacó, e um homem de obras. Jacob, his very name is supplanter. You know what supplanter is? He's a deceiver. So, but Esau was a gentleman in every respect. Jacó, seu próprio nome é suplantador. Sabem o que é um suplantador? É um enganador. De modo mas Esaú era um cavalheiro em todos os aspectos. But Jacob had recompense to that birthright, and regardless of what anyone called him. Mas Jacó viu recompensa naquela primogenitura, e independente do que qualquer o chamasse. If I would say it, you excuse the expression, they could call him holy roller, fanatic, or whatever they wish to, but he had respect
to that birthright. Se eu fosse dizer, perdoe-me a expressão, podiam chamá-lo de santo rolador, um fanático ou do que quisessem, mas ele teve respeito por aquela primogenitura. That's his whole motive, no matter what it cost him, he wanted the birthright. Aquela era sua única motivação. Independente do que lhe custasse, ele queria a primogenitura. Praise God. Now, notice, in the bringing up of the church, now if the church only consists, if the body of Christ is only to be controlled by intellectuals, theology, mental conception, then we are wholly depending upon the intellectual knowledge of man. Agora, observem agora, formação da igreja. Agora, se a igreja só consiste, se o corpo de Cristo é para ser controlado só pelo intelecto, teologia, concepção mental, então estamos dependendo totalmente do conhecimento intelectual do homem. If I make that clear, if the church only rests upon the intellectual, or how that man could set the church and build big places and plush the seats and the thousands of dollar type organs. Se esclareço isso, se a igreja se baseia só no intelecto ou em como o homem poderia estabelecer a igreja e construir grandes edifícios e assentos de luxo e órgãos de tubos de milhares de dólares, And how he could preach his message in such a way that would get the people into the church and join the church, and the more members on the book, the greater it is in heaven. e como poderia pregar sua mensagem de modo a trazer as pessoas para a igreja e se unirem à igreja, e quanto mais membros no livro, o mais maior é no céu. Now, I want you to get this and never let it slip. Agora eu quero que entendam isto e nunca deixem escapar. If we only need the intellectual conception of man, we don't need the Holy Spirit. Se só precisamos da concepção intelectual do homem, não precisamos do Espírito Santo. Amen. If the church is to be run and governed upon the intellect, the educational program, and upon the intellect of mankind, we do not need the Holy Spirit. Se a igreja é para ser dirigida e governada pelo intelecto, o programa educacional e pelo intelecto da humanidade, não precisamos do Espírito Santo. And if it's to be run by the Holy Spirit, we do not need the intellectual. Amen. It's either one or the other. E se é para ser dirigida pelo Espírito Santo, não precisamos do intelectual. Ou é um ou o outro. Amen. Now, mental emotions. Now, if we only, the smarter the man would be, the more intellect he is, the more schooling he got, the better grammar he can use, then the better off the church is. Better off the people are. Agora, emoções mentais. Agora, se nós apenas... Quanto mais inteligente é o homem, mais intelectual é. Quanto mais instrução tem, melhor a gramática que pode usar. Então, em melhor situação está a igreja. Em melhor situação está o povo. If he can present the program and say, now we'll build a great church, we will call it a certain name. Se ele pode apresentar o programa e dizer, agora construiremos uma grande igreja, dar-lhe-emos certo nome. We will attract the attention of the people all through the city when we play chimes every Sunday morning on our spire. Atrairemos a atenção do povo por toda a cidade quando tocarmos os sinos todo domingo de manhã em nosso pináculo. We shall attract the attention of the
poor lost sinner in the gutter when he sees that we wear the better clothes. Atrairemos a atenção do pobre pecador perdido na sarjeta quando vir que usamos as melhores roupas. When he sees that our women can fix their hair, the poor women can see how our women can do their hair, what nice hats they wear. Quando vir que nossas mulheres sabem arrumar o cabelo, as mulheres pobres puderem ver como nossas mulheres sabem arrumar o cabelo, que belos chapéus usam. And when we present this to the people, the poor and hungry will then come to our meetings and will desire to be as these women are. E quando apresentarmos isso ao povo, os pobres e os famintos virão às nossas reuniões e desejarão ser como estas mulheres. And the man will see what nice suits we wear and how we dress and what cars we ride in and what we do. E os homens verão que belos ternos usamos e como nos vestimos e como os carros em que andamos e o que fazemos. And how we stand in the social ability of the city with the Kiwanis and other clubs and the things that we join. E como estamos na habilidade social da cidade, como o Kiwanis e outros clubes, e as coisas a que nos unimos. They'll see that and then the poor and the illiterate will come and desire to bring their children and educate them so that they can become a member of this great society called the church. Verão que eles, e então os pobres e iletrados virão e desejarão trazer seus filhos e educá-los para poderem se tornar membros desta grande sociedade chamada Igreja. Now, if that is God's program, they're right. But Jesus never quoted it that way. Agora, se esse é o plano de Deus, eles estão certos. Mas Jesus nunca se referiu que era. Jesus said, if I be lifted up, I'll draw all men unto me. So through the world educational program, which is all right, it's all right if you don't leave this out. Jesus disse, eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Assim, pelo programa educacional do mundo, que está bem, se não deixar isto de fora.